Olá para você, participante da minha página Serviço Social @luta17, para você, estudante de serviço social, ou se você é membro dessa área do serviço social, das ciências humanas, que compõe esse mercado de trabalho, esse campo acadêmico do serviço social hoje no Brasil. Eu resolvi fazer esse vídeo, um vídeo muito rápido e simples, para explanar uma dúvida que chegou até mim nessa tarde. Enquanto que eu partilhava a respeito da profissão com um colega, ele apresentou para mim essa questão: a diferença entre o assistente social e o psicólogo dentro da instituição pública, especificamente da assistência social. Esta é uma questão que, essa confusão, essa dificuldade de diferenciar o assistente social do psicólogo é uma questão muito antiga. Até mesmo os estudantes, quando vão iniciar um curso, ficam muito indecisos entre o serviço social e a psicologia, que às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de informação, acaba confundindo. Acaba confundindo. São áreas de trabalhos muito próximas, são campos de trabalho interligados entre si, mas que tem o seu diferencial. Tem o seu diferencial. Isso é importante entender. O serviço social ele trabalha com as múltiplas questões sociais. O serviço social trabalha com a questão social. A matéria-prima do serviço social é a problemática social. Isto é, a problemática social vinda do capitalismo. A agressão física, junto com a violência, o índice de pobreza, seja ele a nível regional, municipal ou estadual, a violência doméstica, a violência infantil, o abandono, a política social da saúde, a política social da habitação, a política social aplicada no setor privado, também nós temos esse campo de trabalho do serviço social. Então, o serviço social ele trabalha nos estigmas da sociedade, os estigmas provindos do capitalismo dentro da sociedade, seja, como eu já falei, a violência, seja na precariedade da saúde pública. Então, o serviço social ele tem inserido nisso, na questão social, na pobreza, desigualdade social, ele tem um trabalho conjunto. O serviço social, ele estuda aquele drama social que está passando na sociedade, ele estuda aquele drama que a sociedade está vivendo, planeja uma política, ele pode criar uma política pública, ou se não criar, ele pode aplicar uma política pública já existente para aquela devida realidade. Então, o serviço social ele tem esse caráter estudantil, isso é, ele produz conhecimento, ele é uma ciência aplicada, ele produz ciência, o serviço social produz ciência e ele tem um caráter interventivo. Então, o serviço social, só ressaltando, ele tem um caráter científico e intervensor. Um caráter interventivo. Esse é o caráter do serviço social. A psicologia ela trabalha com a psique humana do indivíduo. Voltando, o serviço social trabalha com a questão social, com a problemática da sociedade, com o grupo social. A psicologia trabalha com o indivíduo. A gente sabe que em certas ocasiões a psicologia também vai trabalhar com um grupo, mas o foco, o estudo de trabalho da psicologia é o indivíduo, não ser social como um todo, mas o indivíduo específico. Nós temos uma realidade dentro dos CRAS, dentro do CRES, nas SENDES, nas CAPs. Então, essa realidade do assistente social junto com o psicólogo ela é muito frequente. Em grande parte, eles trabalham juntos, certo? Trabalham juntos, mas são profissões distintas. O assistente social é assistente social, o psicólogo é o psicólogo. Nós temos que tomar muito cuidado para não fazer essa mistura, porque trabalham juntos, mas são campos de saberes diferentes, são campos de saberes distintos. Falando uma linguagem mais simples, mais clara para a gente entender, vou dar um exemplo bem simples. O assistente social está trabalhando com um índice de violência dentro de uma determinada comunidade ou grupo familiar. Vamos reduzir essa situação. O assistente social trabalha com um índice de violência dentro de um grupo familiar
onde mãe e filhos são agredidos por uma determinada pessoa. Vamos colocar um pai alcoólatra. Estou citando uma realidade que é o mais comum no nosso meio. Então, mãe e filhos são agredidos por um pai alcoólatra. O assistente social, ele vai intervir nesta realidade, aplicando a política pública dentro desse caso, dando a assistência necessária para aquele grupo familiar. O que seria? Ele vai acionar a Lei Maria da Penha para aquela mulher vítima, para aquela mulher que está sendo agredida, vai acolher aquela criança com a triagem necessária, seja junto ao Conselho Tutelar, seja junto ao CRAS regional, o CRAS nacional, o CRES. Então, o assistente social ele vai intervir nessa realidade, aplicando a política pública, acolhendo aquela família, certo? Quando entra o psicólogo nessa realidade? O assistente social ele entrou como agente interventivo naquela realidade, fez as triagens necessárias, aplicou a política pública, acolheu aquela família. O psicólogo ele vai trabalhar aquele indivíduo familiar. Vai trabalhar o indivíduo mãe, vítima, o indivíduo filho, vítima. Quais traumas, quais problemas aquela realidade de vida causou com o indivíduo? Como está o psicológico, o ser individual daquela mãe, daquele filho? Quais problemas isso vai trazer para a realidade pessoal interior de cada um? Esses problemas vão afetar na vida social, relacionamento afetivo? Vai ter algum trauma psicológico para aquela mãe, para aquele filho? Então, o psicólogo vai trabalhar especificamente com cada indivíduo. Então, enquanto o assistente social ele trabalha com os estigmas sociais como um todo, o psicólogo trabalha com os estigmas do indivíduo, os estigmas que aquela problemática social causou sobre o indivíduo. Nós vamos encontrar realidades, isso não vai ser raridade, é uma realidade frequente de assistente social atuando como psicólogo e psicólogo atuando como assistente social. Gente, isso é um erro gravíssimo. Isso vai contra o nosso código de ética, também vai contra o código de ética do psicólogo. Cada um tem o seu campo de trabalho, cada um tem sua formação específica e esse ambiente tem que ser respeitado. O símbolo do serviço social é uma balança, é uma tocha com uma balança, isto é, manter acesa a chama da luta, da esperança e com equilíbrio. É característico de todo e qualquer assistente social, seja ele homem ou mulher, ser um ser equilibrado. Saber diferenciar as circunstâncias de trabalho e da questão social. Ele trabalha junto com o psicólogo, porém ele não é psicólogo. O psicólogo trabalha junto com o assistente social, porém ele não é assistente social. Um dito popular muito conhecido: cada macaco no seu galho, cada um faz o seu trabalho respeitando o espaço socioocupacional do outro, certo? Mas um auxiliando o outro. Então é muito comum o assistente social e o psicólogo andarem sempre juntos, mas cada um tem a sua realidade de trabalho diferente. Cada um atua como profissionais diferentes. Então, para a gente finalizar, para entender bem, o assistente social trabalha com a questão social, com o grupo social, o psicólogo trabalha com o indivíduo. Mas vai falar, Vinícius, eu já vi psicólogo fazendo trabalhos em grupos. Também já vi assistente social fazendo trabalho com o indivíduo. Certo, isso é comum. Porém, a forma de intervir naquela realidade do psicólogo e do assistente social, ela é bastante diferente. O assistente social, ele atua dentro de uma realidade, aplicando uma política pública, fazendo as triagens necessárias, orientações. Digamos que uma expressão que eu ouço em dizer que o assistente social ele é um engenheiro social. Ele cria circunstâncias para o acolhimento, para sanar imediatamente ou futuramente aquela realidade que o usuário ou sociedade está vivendo. O psicólogo trabalha a psique do indivíduo. Ele vai trabalhar o interno daquele indivíduo mediante aquela problemática que ele viveu, para que isso não seja fatalidade na vida, que isso não interfira na vida social, gerando mais problemas sociais futuros. Isto é, para aquele jovem que foi agredido
sexualmente ou fisicamente não se torna um futuro agressor, gerando uma bola de neve, uma nova problemática social. Então, o assistente social e o psicólogo trabalham juntos, pode até ser na mesma realidade, mas com atuações diferentes. O assistente social trabalha com a questão social, o psicólogo trabalha com a psique, com o indivíduo. Um abraço, muito obrigado. E ao longo do tempo, assim que forem surgindo mais dúvidas, eu vou apresentando para vocês, a gente vai partilhando para ficarmos orientados, cientes dessas realidades que nos são expostas. Muito obrigado.